Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande investimento que eu fiz nas ações da Vale. Eu investi mais de R$ 4.000 nas ações da empresa. E detalhe, antes de toda essa alta aí na cotação, perceba que um ano ela subiu 71% na cotação. Vamos falar se Vale continua barata mesmo após as altas recentes e se vale a pena aí se posicionar, olhando para médio e longo prazo, tanto para quem quer colher bons frutos via dividendos e também ainda se há espaço para a ação continuar se valorizando. Até porque o preço do minério de ferro a gente vê que está em alta, sai ali dos seus $95 para essa faixa de $107, o que motivou aí grande parte dessa alta nas ações da Vale. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Vale representa quase 3% da carteira. Até porque, pessoal, quando eu fiz esse aporte aí lá no passado de R$ 4.000, hoje eu estou aí com quase 6 mil, porque as ações acabaram se valorizando muito. Uma pena, né, de que eu não coloquei Vale acima da Petro, porque se eu soubesse aí que essa alta iria acontecer, eu teria colocado com uma posição mais elevada da carteira. Só que, pessoal, isso acaba sendo muito interessante, tá? Porque se a Petro também tivesse se valorizando nesta proporção, muitos falariam, ah, eu deveria ter colocado mais Petro do que Vale. Então não há como você acertar, é algo aí imprevisível. O que você pode controlar é comprar ação barato. E a verdade é a seguinte, tá? Quando o Vale estava cotado ali nos seus 40, 50 reais, ninguém queria. Todo mundo falava mal, todo mundo falava que o preço do minério iria desabar para sempre e é o claro comportamento de ciclo de mercado. Você só se aproveita da oportunidade, né? Pelo menos a manada, as pessoas que não entendem do mercado, quando o bonde já passou. Quando a ação começa a subir, todo mundo fica instigado em querer comprar mais, achando que essa alta vai persistir. Então assim, pessoal, e não vá com a manada, tá? Você precisa ser um investidor estratégico e se posicionar consequentemente antes de toda a alta. Mas a gente tem uma questão muito interessante para se analisar também com contraponto, tá? Será que mesmo após toda essa alta nas ações da Vale, ela ainda está descontada? É isso que a gente vai analisar. Primeiro a gente precisa observar o resultado do terceiro trimestre de 2025, tá? A gente percebe que o mercado também tem olhado com bons olhos, por quê? Porque mesmo com uma desvalorização no preço das commodities ali para o minério de ferro, a gente vê que nos últimos 10 anos o minério de ferro está longe de suas máximas. Vale estava cotado ali nos seus $200, né? Pelo menos o preço do minério de ferro, e hoje está cotado em $107, uma queda de basicamente uns 40% no preço da commodity. Mas aí é que tá, mesmo com essa desvalorização no preço do minério, a gente observa que a produção da Vale segue aumentando, tanto produção por parte de minério de ferro, de cobre, de níquel, que acaba tendo aí a atuação no seu portfólio. E quando você olha como que a Vale acaba ganhando dinheiro, a gente vê que mais de 80% da receita, pelo menos uns 80%, está no minério de ferro, 37 bilhões. O restante está para cobre, níquel e outros, né? Alguns outros minérios aí mais específicos. Então a gente percebe que a produção segue crescendo. E um fator muito interessante que tem feito a Vale se tornar mais eficiente em comparação a outras mineradoras é a redução do custo médio por extração de pelota, ou seja, para cada basicamente ali $107 a tonelada do minério de ferro, a Vale consegue ter um custo caixa na faixa ali de $52. Então, pessoal, perceba que para a Vale hoje ter prejuízo, o preço aí, né, do minério de ferro precisaria cair abaixo dos seus $50, que é basicamente algo muito improvável de se manter para o longo prazo, porque isso tenderia a inviabilizar a produção global também para as ferroligas e outros tipos de empresa, tá? Então você percebe que Vale está reduzindo o custo caixa. A dívida, quando a gente olha a dívida líquida nesse tipo de empresas em ações mais cíclicas, acaba sendo um fator de termômetro. Hoje a dívida líquida da Vale está em 1 vez
dívida líquida sobre EBITDA, denotando que em um ano ela consegue quitar toda a dívida dela. Então, os números aparentemente seguem bons, tá? De fato, o preço do minério segue caindo, tá? Mas a empresa está com bom caixa, está com uma dívida líquida controlada e está aí aumentando a produção. Eu diria que hoje está uma mamata. Pablo, como assim mamata? Que termo é esse? Porque, pessoal, basicamente os investidores no passado sofreram bem mais com Vale. Então, se você é investidor de Vale e se aproveitou dessas quedas de Brumadinho, você que acabou comprando a empresa muito aqui, você comprou a empresa nos seus piores momentos, tá? Hoje é fácil você comprar ações da Vale, porque hoje está tudo correndo bem. E esse preço foi tecnicamente um prêmio para os investidores, porque a ação ficar tão barata e tecnicamente nada acontecendo de ruim, é aparentemente aí uma tempestade perfeita. Você vê que há uma clara assimetria de mercado. Mas aí que tá, Pablo, será que após toda essa grande alta ainda vale a pena? Olha, pessoal, eu acredito que mesmo após a alta expressiva nas ações, eu ainda acho que vale a pena sim, tá? Pablo, como assim? Você tem certeza? Ó, nada é recomendação. Primeiro fator, o preço do minério está longe de suas máximas, tá? A gente observa aí que o preço, ele fica aqui na faixa de 200 a 225 dólares. Então isso que já seria um termômetro de que a Vale não está cara, pelo menos, porque o preço do minério segue em queda, tá? Outro fator é que a China não vai muito bem. A gente percebe que a economia chinesa não vai muito bem e mais de 40% da receita da Vale está atrelado no mercado chinês. Então a gente percebe aí que há uma posição bem expressiva aqui na China, tá? E colocando por indicadores, olha, se a gente colocar puramente pelo EBITDA, a Vale tem conseguido ter ali um EBITDA anual na faixa de 80 a 75 bilhões por ano. Então a gente vai fazer o seguinte cálculo, para esse tipo de empresa funciona muito você calcular pelo EV sobre EBITDA. Você vai pegar o valor de firma, né? E dividir isso aqui pelo EBITDA anual. Temos um EV sobre EBITDA de 5.3 vezes. Qual que é a média de Vale? É ser cotado pelo menos em 8. Então, se você pega aqui, ó, EBITDA e multiplica por 8 e tira a dívida líquida, que está na faixa de 66 bilhões, você tem um valor de mercado justo na faixa de 574 bilhões de reais. Com este valor de mercado atual, você ainda teria um espaço para as ações da empresa se valorizarem 60%. Perceba que não está cara, observando, porque Vale já chegou a ficar até mais cara em ciclos passados. Perceba que a gente está no meio do caminho. Claro, não está tão de graça como estava no passado, mas se você pegar a cotação padrão, aqui basicamente nos últimos 10 anos, você vai observar de que as ações chegaram a ser cotadas ali em 113, 114 reais. E detalhe que o EBITDA no período era um tanto menor, o custo de produção era maior. Então, você supor que Vale pode retornar ainda a 113 reais, poderia ser totalmente plausível. 113 dividido por 80, arredondando aqui, ó, você ainda tem um espaço de alta de 41% na cotação. Então, eu não acho que Vale tá cara não. Claro, não é mais aqueles grandes aportes, né, que a gente poderia aportar ali, ó, nos seus 50, 55 reais, mas dá para aportar. Eu diria que para o investidor que está começando, que quer ali diversificar um pouco a carteira em ações cíclicas, parece ser uma boa opção. Agora, grandes aportes fica ao seu critério, porque se o preço azedar, ela poderia voltar. E particularmente eu queria que voltasse, tá? Para essa região aqui dos 50 reais, porque eu iria aproveitar para fazer outros aportes. Mas infelizmente acabou subindo muito, para mim estourou a margem de segurança e eu tenho outras ações que eu ainda sigo de olho aqui na carteira. Mas a dúvida do vídeo é, ainda vale a pena? Observando pelos indicadores, ainda temos potencial sim de upside. Nos últimos 10 anos Vale entregou mais de 1.600% de retorno total. Quando você coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, Vale trouxe o equivalente aqui, ó, para o investidor, 1.630% de retorno em 10 anos, Vale trouxe aí aproximadamente 32% ao ano de retorno. Percebe aí que ações de commodities, né, quando você acaba pegando num ciclo de baixa, você consegue multiplicar seu capital em várias vezes. E detalhe, com bastante consistência. Colocando aqui, ó, pelo preço justo do Graham, que funciona muito para empresas com demandas inconstantes, a gente observa que, colocando o EBITDA por ação, você pega o EBITDA total e divide pela quantidade de ações da Vale, que hoje está em aproximadamente 4,54 bilhões, temos ali basicamente o EBITDA por ação de 17. Então 22,5 vezes 17 e vezes valor patrimonial na faixa de 48 reais. Perceba que se você olhar apenas por valor patrimonial, você nunca vai comprar, porque dificilmente esse tipo de empresa vai ficar abaixo do valor de patrimônio. Você tem aí 135 reais de preço justo, que dividido por 79 reais, você ainda tem uma alta provável de 71% na cotação. Então você observa que ainda sim tem espaço para alta. E para dividendos, Pablo, será que vale a pena neste preço? Se ela continuar com essa política de repassar
repassar 45% do fluxo de caixa, dividido aqui, ó, pela quantidade de ações, você ainda poderia ter um dividendo na faixa de 7 a 3, mas como passa pelo fluxo de caixa livre, acaba subtraindo isso por 2, né? Então a gente coloca ali uns R$ 3,90 a R$ 4,00 por ação. Nos preços atuais de Vale a R$ 79,00, você ainda teria um dividendo de 5%, tá? Eu acho que vai ser mais, pessoal. De verdade, mesmo após a alta na cotação, eu acho que o provento vai ser ali uns R$ 5,00, até porque tem essa questão do fluxo de caixa livre, mas ela dá um prêmio ali. Ela costuma repassar uns 75% a 85% desse fluxo de caixa, que pode ficar um provento de R$ 6 a R$ 5,00 por ação. Com o aumento da produção, então, acaba sendo plausível. Nos preços atuais, poderíamos ter um dividendo na faixa de 7,5% a 8% ao ano. Então, basta você pegar aqui, ó, 36, dividir pela quantidade de ações, você tem 7,92. Esse aqui seria o dividendo de Vale no melhor dos cenários, que seria ali uns 10% na cotação atual. Então tem tanto potencial de pagar bons dividendos como também alta ainda, né? Você vê que ainda é um papel que vale a atratividade. Colocando aqui, ó, 1 menos payout vezes ROIC, que o ROIC da Vale chega muito próximo do da Petrobras, nós temos um crescimento embutido no lucro no longo prazo de 9,4% ao ano. Supondo um dividendo na faixa de 10 e mais uma reaplicação, Vale para o longuíssimo prazo poderia te entregar 22% ao ano na média. Eu só não estou comprando Vale no momento porque subiu muito e porque eu estou focando no Itaú, mas eu acho sim que é uma empresa aí que vale os olhares do investidor para quem está olhando, obviamente, pessoal, para longuíssimo prazo, porque em ações cíclicas você não vai ter retorno alto no curto prazo, tá? A não ser por pura sorte, que nem teve sorte do preço do minério se valorizar, eu ter conseguido uma alta de 30%, e eu fico triste, porque se essas empresas ficassem num ciclo de baixa por muito tempo duradouro, pelo menos uns 2, 3 anos, já proporcionaria pelo menos eu montar uma posição expressiva, tá? Então é triste, você não deveria estar comemorando que a ação subiu, na verdade você deveria estar triste, tá? Porque para você que está acumulando é péssimo isso, você não consegue comprar em ciclo de baixa, aí ter que migrar para outra empresa e por aí vai. E perceba que essa alta de Vale também impulsionou o principal índice de ações aqui no Brasil, Ibovespa segue em alta, puxado por Petrobras e Vale. Petro começou a subir de novo por conta da alta do preço do petróleo, e é outra que tomara que fique em baixa para que dê tempo para eu continuar acumulando. Geralmente ações cíclicas, tá? É muito melhor você aproveitar antes de um ciclo de alta, porque a gente nunca sabe quando vai vir e quando eles vêm não há mais volta. Claro, não simboliza que nunca mais vai ter oportunidade, vai ter, mas é que, né, acaba complicando, principalmente para você que tem um capital agora, quer fazer investimentos. Então assim, comprei Vale e não me sinto feliz de que subiu tudo isso. Eu esperaria de que corrigisse um pouco para fazer alguns outros aportes aqui nesse tipo de empresa. Venda para mim só se ficasse excessivamente cara e eu vislumbrasse alguma oportunidade mais interessante. Mas Vale, como é uma empresa que eu pretendo carregar pelo menos para os próximos 10 anos, eu não tenho aí pressa para vender, tá? Eu acho que é uma ação que pode gerar muito valor para o médio a longo prazo. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e precisava de algo que me proporcionasse facilidade, tanto para mim que sou investidor avançado, como também investidor que está começando. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você consegue ter acesso a mais de 100 ações para você estudar em tempo real, com tudo mastigado e tudo calculado aí para vocês. O segundo fator, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, exatamente todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você consegue ter aí preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível aqui, ó, na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like. E já se torne membro aqui do canal. A parte de membros aí tem conteúdos de qualidade para vocês. O meu
curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99 por mês, já para os membros do canal que são membros, e também aí vídeos que eu passo que eu não coloco na parte pública, com uma profundidade muito maior na parte de small e microcaps. Então não percam tempo, torne-se membro e já venha adquirir aí a planilha das ações mais baratas aqui da bolsa. Pessoal, e comentem se vocês têm ações da Vale, em particular, tem as ações da empresa e acredito que sim, tem um futuro muito promissor. E fico esperando uma correção de preços, quem sabe, se o mercado proporciona isso pra gente conseguir aumentar aqui a posição na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!